Shalom, meus irmãos, aqui é o seu irmão do Dicionário Bíblico e hoje, como havia prometido para os irmãos, irei trazer um resumo que fiz sobre o cativeiro de Israel. Também fiz um resumo sobre o cativeiro de Judá e estarei trazendo aqui para o canal para vocês para que nós venhamos compreender o livro de Mateus de uma maneira judaica. Essa é a proposta dos vídeos que estou fazendo. Não enxergar mais a palavra de Deus de uma maneira cristã, mas de uma maneira judaica, sabendo ali o que realmente está no contexto histórico da época de Yeshua. Bem, e saber também o propósito de Yeshua naquela época. Aquilo que eu já falei, eu dei uma dica em que Mashiach fala assim: eu não vim senão. Quem lê as escrituras sabe o que ele falou após esse senão. Tá? Essa é uma dica que eu estou deixando para todos. Bem, como eu fiz aqui um pequeno resumo, tanto do cativeiro de Israel quanto do cativeiro de Judá, eu vou falar primeiro sobre o cativeiro de Israel, que é o mais importante, é o que é o mais significativo aqui, para o que para a proposta dos vídeos que eu estou fazendo. Então, eu vou começar sobre o cativeiro. Se você quiser saber melhor sobre o cativeiro, aqui a Bíblia está aberta no livro de 2 Reis, capítulo 17, versículo 1 ao 23, se você quiser saber melhor sobre o cativeiro, tá? Então, vou começar aqui o resumo, Durante o êxodo, Deus fez um pacto com o seu povo. De um lado, Deus prometeu tornar a nação israelita sua propriedade peculiar. Nós temos que ter em nossa mente, irmãos, quando a palavra de Deus está dizendo ali israelitas, você tem que saber se naquele contexto está querendo dizer israelitas, a nação por inteiro, as 12 tribos, ou está querendo dizer sobre a divisão, quando houve a divisão dos reinos. Desculpe pelos fogos aí, porque isso aqui é a noite de Natal, aqui em casa não comemoro o Natal, mas estamos aqui eu estou lendo aqui as escrituras com vocês. Para mim isso é o que mais importa. Então, saber se está falando de Israel ou está falando de Israel, das 10 tribos que estão perdidas. Então, durante o êxodo, Deus fez um pacto, como eu já disse, com o seu povo. De um lado, Deus prometeu tornar a nação israelita sua propriedade peculiar, reino sacerdotal e nação santa. Por outro lado, o povo assumiu o compromisso de ouvir e praticar os ensinamentos do Eterno. De ouvir e praticar os ensinamentos do Eterno. Que ensinamentos são esses? Foram todos aqueles dados a Moisés no Monte Sinai, que são os mandamentos, estatutos, juízos, preceitos. Tudo isso foi dado a Israel para que eles viessem cumprir. Mas por que Israel cumpre esses preceitos? Eles cumprem os preceitos porque eles receberam mérito através de Abraão. Abraão recebeu esse mérito de ter a sua descendência escolhida pelo Eterno para receber todas essas dádivas do Eterno, além de ser chamado nação santa. Então, eu não vou falar aqui agora, no momento, o propósito de Israel, porque mais para frente eu vou falar sobre isso. Então, irmãos, então por eles não cumprirem os ensinamentos do Eterno, Deus falou isso, no caso, antes deles não cumprirem, Deus colocou claramente diante de Israel os resultados de uma vida santa e as consequências de uma vida fora da obediência à Torá. Uma dessas consequências seria o cativeiro. Apesar da renovação do pacto e de todas as advertências do Eterno através de seus profetas, Israel não cumpriu sua parte em se tornar exemplo para as nações obedecendo à Torá. Eu falei aqui uma parte já do propósito de Israel. Então, esse é o estudo que estamos fazendo, abordando o cativeiro de Israel na Assíria. A Síria levou cativo Israel. Então, no próximo vídeo eu estarei falando sobre o Império Assírio, tá bom?
Fiquem na paz, peço para você deixar o seu curtir, o seu like, deixar o seu comentário, que é muito importante aqui no canal. E compartilhe para os irmãos, compartilhe para os seus amigos, compartilhe nos grupos cristãos. Eu tenho amor por todos os meus irmãos cristãos, por mais que eu tenha em 2014 saído do cristianismo, eu continuo ainda amando os meus irmãos, né, orando por todos eles. Que Deus abençoe a cada um de vocês, é o que eu peço nesta noite. Em nome de Yeshua HaMashiach, amém. Fique na paz.